Bom dia, pessoal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi. Desde pequena eu sempre vi muitas coisas, né? E sempre, como criança, qualquer criança tinha muito medo, né? E conforme a gente vai crescendo, aquilo que Deus nos deu, o dom que Deus nos presenteou, né? Cada um tem um. E eu podia ver, né? Os espíritos. Eu tinha visões, acontecia fenômenos um pouco como paranormais comigo. E eu tive uma experiência de quase morte, vamos dizer assim, né? A qual eu tive uma crise de estresse muito grande. E eu senti toda a sensação da morte, né? Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Pessoal, então em cima do tema, o qual hoje nós vamos falar, que existe vida após a morte, né? Você crê nisso? Eu não cria, mas eu agora creio, porque eu pude presenciar, eu pude ver, eu pude sentir, então hoje eu creio nisso. E antes da gente falar sobre a sensação do espírito, né, da alma fora do corpo, eu gostaria de falar primeiro a sensação que eu tive nessa experiência de quase morte que eu passei. Então, ocorreu comigo uma dor extrema, profunda, intensa, muito forte, como se todo o corpo doesse, até o fio do cabelo, sabe? Parece que a dor era do couro cabeludo até o dedão do pé, até a unha do pé. A dor vem do alto, assim, da minha cabeça, as plantas do pé, mas era tudo muito rápido, em uma fração de segundos, porque veio, assim, muito intensa. Então, nesse momento dessa dor tão grande, no ápice da dor, eu senti assim que a gente pede um alívio, sabe? A gente chega a almejar sim a morte. É como se a gente puxasse o ar e o ar não vem, né? A gente pode sentir o corpo paralisado. E nesse momento que a gente sente o corpo paralisado, a gente está consciente, mas a gente não consegue se mexer ou falar, se comunicar com ninguém. Então estamos ali paralisados, ouvindo, e se tiver com o olho aberto a gente consegue ver, a gente sente, mas não consegue esboçar nada. E para quem está vendo, parece que você morreu, ou parece que você está inconsciente. Então não há mais comunicação nesse momento. Então é tudo muito rápido, sabe? Muitas vezes, assim, nesse momento é passado como se fosse um filme. Você vê a sua vida. E nesse dia que aconteceu isso comigo, meus filhos ainda eram pequenos. Eu tinha os 2 meninos. E eu pedi para Deus que me levasse, porque a dor que eu estava sentindo era muito grande. Era muito aflitivo aquilo. E eu pensava nos meninos e eu falava assim para Deus no meu pensamento: mas Senhor, pode me levar, porque minha mãe vai cuidar deles para mim, então eu vou em paz. Mas eu quero sair dessa agonia, eu quero sentir paz. E muito rápido, assim, esse flash dessa preocupação que eu tinha em relação aos meninos, como se eu visse as crianças pequenas, como se algo falasse para mim: e as crianças? Você quer morrer, mas e as crianças? E a minha preocupação era eles, né? Então, automaticamente, depois desse flash que eu tive, assim, dessa visão dos meus filhos, de mim falando com Deus que a minha mãe cuidaria para mim, eu senti meu corpo adormecer, entorpecido daquele sono, daquela moleza, daquela, sabe, mas muita paz. É como se tiver um sono tão grande, por isso que fala o sono da morte, né? Vem aquele sono tão profundo que você tem que se entregar, porque começa a adormecer as pernas, os braços, aquilo vai subindo. E a vontade é muito intensa mesmo de dormir.
né? Então, eu tenho certeza, assim, que nós sentimos o corpo se relaxa, né? Nesse momento. E a gente, é como se fosse algo tão incontrolável que a gente quer realmente dormir. E a gente tem essa consciência que a hora que você relaxar teu corpo, que você dormir, você não volta mais, né? Nessa hora realmente que acontece a morte do corpo, né? E a gente, ali naquele estado que eu estava sentindo muita leveza, muita paz, porque a dor sumiu. Então, isso é muito interessante, essa experiência que eu tive, por isso que eu gostaria de compartilhar com você. E eu creio que talvez quem está ouvindo, né, vendo o nosso vídeo, possa se identificar. De repente, você pode se identificar sim. E talvez você já passou por uma experiência parecida, né? Então, eu achei muito importante passar isso para vocês. Pessoal, e eu acho assim que a morte é relativa, né? Para cada um é diferente de um para o outro no sentido da experiência, da forma que faleceu, né? Que morreu ou que teve uma experiência de quase morte e depois voltou. Então, talvez cada um vai ver algo diferente, mas depois vai se encontrar num todo, né? Então, eu pude contemplar, né, que, por exemplo, pode ser até um ente querido, né, se despedir, mas a pessoa, lógico que não vai te ver, mas você vai ver aquela pessoa, né? Existe um certo pavor da parte de quem morreu naquele momento ou que está tendo aquela experiência de quase morte, né? Porque nós vemos de uma forma diferente, a gente se vê de uma forma diferente. Você se sente como se estivesse em seu corpo ainda, né? Porque é muito rápido, como se diz, o desencarne, né? A alma que sai do corpo. Mas a gente sabe que esse corpo já não existe mais, né? Em você. A gente se sente como se estivesse envolto em uma fumaça, uma luz, raios, né? Porque a gente tem aquela consciência de uma densidade maior que o ar, mas não é o corpo humano, porque a leveza é muito grande. E a gente sente algumas ondas, né? Elétricas. Por exemplo, os olhos enxergam reto. Esse reto que eu quero dizer, a visão, ela se torna livre, não tendo mais limites da carne. Pode-se, por exemplo, enxergar o além, né? Um exemplo, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu não preciso me deslocar até o Japão, até, né, outra região, até os Estados Unidos. Eu consigo ir até o universo sem ter que sair do lugar, né? Então a gente se vê como um todo, por completo. Eu não preciso virar, né, a minha cabeça para mim ver. Por isso que eu digo reto, né? Assim também acontece com a nossa audição. A gente começa a ouvir tudo e todos. É como se fosse no começo uma grande confusão, mas depois vai se acertando. Você vai se adaptando àquela sensação. E aí a gente consegue discernir tudo. Cada conversa, cada som, cada ruído, cada barulho, né? A gente consegue conversar com mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, sem confusão. A audição e a sua visão estende-se assim além, muito além. É muito lindo. E todos os nossos sentidos ficam aguçados e fortes. A gente fica, tipo assim, é sensível. Qualquer coisa você tá ali pronto, você tá vendo, né? Não existe mais aquela barreira, limite da carne. Porque a gente se sente muito livre. Não tem mais nada para limitar. É uma leveza muito grande, uma sensação de liberdade muito grande. E muda-se os sentimentos, né? Porque a gente na carne, a gente aqui nesse estado terrestre, a gente se preocupa, a gente chora, a gente solidão, a gente sente
muitas sensações, né, boas e ruins. Então, nesse sentido, fora do corpo, então a gente não tem mais esses pensamentos de tristeza, de lutas, né? Então a gente sente como se os sentimentos ele se transforma dentro da gente. E no lugar da tristeza e angústia vem assim muito rápido aquela preocupação, mas automaticamente já vem aquela alento, aquela paz, aquela serenidade, aquela confiança. A gente sente assim um amor muito grande que nos envolve, um cuidado muito grande. Não existe mais aquela preocupação com tudo, com todos, sabe? Acalentado, é mostrado que a gente está bem, que ali tudo está bem, que a gente está sendo cuidado. Então não existe mais aquela confusão, aquele medo, aqueles sentimentos ruins. Mesmo mudando os sentimentos, a nossa consciência fica preservada. A gente se lembra de tudo. A gente sabe tudo, lê-se os pensamentos, porque nesse momento a nossa mente ela muda, né? Não é mais essa mente limitada. Então a gente se conversa não pela boca, mas pelo cérebro, é como se fosse uma telepatia, né? Não precisa mais da boca, né? É tudo telepático. E assim, a nossa sabedoria, a nossa consciência, ela se expande muito, muito. E é muito, assim, tremendo isso. É uma sensação, assim, maravilhosa. A gente passa a entender, a compreender todas as línguas. A gente tem visões do mundo qual a gente viveu e do mundo também que a gente está fazendo parte naquele momento, daquele plano, né, espiritual. As questões são abertas. Nós temos a consciência de qualquer assunto ou questão, por exemplo, matemática, física, química, etc., são todas abertas. Você tem o discernimento de tudo, né? Em relação às doenças, a gente também é tão assim incrível, a gente sabe que pode curá-las, mas aí entra uma coisa, existe uma permissão, uma ordenação, né? Tudo lá é ordenado, né? O sentido de não haver bagunça, né, desorganização ali, tem que haver um tipo de um consentimento. A gente sente aquele consentimento, nos é dada permissão, né, independente da sua crença, da sua religião, no que você crê. Então a gente sente naquele momento que há uma ordenança, né, e isso é muito interessante. Não existe noite ou dia, né? O que eu vi, o que eu pude contemplar, que existe uma claridade, uma luz intensa e grandiosa que nos envolve, que é muito bonita, é uma luz de paz que que nos envolve assim de uma forma muito grande. Não existe frio, calor, quente ou gelado, existe uma temperatura amena, uma temperatura confortável, como se estivéssemos protegidos no útero da nossa mãe, como se estivéssemos sendo cuidados. A gente pode, assim, se locomover muito rápido, muito lento, simplesmente desaparecer ou aparecer, né? Só que para tudo existe, assim, igual eu tô falando, a gente sente uma ordenança. Não se pode, por exemplo, aparecer no plano terrestre em carne, porque essa carne, a gente tem consciência que ela não existe mais. Pode se materializar de uma outra forma, mais intensa, mais espessa, mas não em carne, né? Na hora do desencarne, na hora da morte, por exemplo, a gente sente uma grande pressão, né? Um enjoo, uma tontura, mas isso eu tô falando da alma, não da carne, né? A sensação que eu falei anteriormente seria, né, no começo do nosso vídeo, eu falei da sensação carnal. E agora eu estou falando da sensação da alma, né?
Então, mas é muito rápido, é muito passageiro essa questão desse mal-estar. É coisa de segundos. É um choque, né, para a gente estar fora do corpo. Mas aí rapidamente a gente já se estabiliza, né? Algumas pessoas podem demorar um pouco mais que a outra, mas é muito rápido. E quando a gente sente que não pertencemos mais a esse plano terreno, tem-se o sentimento e amplitude e plenitude em todos os sentidos. A gente se sente muito livre do enfado do corpo, porque o corpo nos limita. É pesado, o sentido do enfado, do peso do corpo, ele nos segura nesse plano terreno. E isso nos limita. Nós nos tornamos uma essência que se mistura com tudo, com todos, né? Porque estamos livres e fazemos parte de um todo, do universo. E ensinando tudo, a alma, assim, que nos é ensinada, a alma evolui, porque é ensinado, né? Aprende-se aos poucos, são entregues missões, ensinamentos. E mesmo após o estado da morte, nós somos livres, temos livre-arbítrio, isso é muito importante. Nos conectamos com as vibrações que existem no plano sensorial, terreno e espiritual. É como se nós vibramos, né? Os sons transformam, como se nós acabamos nos transformando nas próprias ondas sonoras, magnéticas, imagens de luz. A gente se mistura com aquela vibração toda. A gente, sabe, é como se a gente se tornasse um feixe com todas essas ondas numa só, né? E quando você está ali naquele contexto de vibração e que você está vibrando igual, que você se mistura essa vibração, é muito lindo. É uma plenitude muito grande, é muito bonito, a sensação é muito boa. É uma conexão vibratória maravilhosa, assim. Naquele momento você realmente sente que você faz parte desse todo. Pessoal, nós temos muito mais para aprender, como diz, trocar experiências. Talvez você ouvindo, né, o que eu estou falando, talvez você se identifique, né? Talvez você teve uma experiência parecida ou quase igual à minha, ou igual à minha. E eu gostaria que, se você sentir no teu coração, que você entre em contato com a gente, dê seu testemunho, porque vai ajudar muitas vidas, né? É um tabu a gente falar sobre a morte, né? Porque, como diz, ninguém voltou para contar realmente como é em termos, né? Mas cada um de nós, muitos de nós, vamos dizer assim, teve alguma experiência nesse sentido. Então, nós temos muito papo para conversar e hoje a gente vai fazer essa primeira parte, né, desse tema, e depois a gente vai dar sequência, porque eu pude contemplar muitas coisas. Então, eu gostaria de transmitir essa experiência para você, né? Porque eu sei que esse tema muitas pessoas têm curiosidade, né? E buscam entender um pouco, talvez passou por alguma coisa e busca entender o que aconteceu, né? Então essa é a intenção. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e bora lá para a segunda parte. Que Deus abençoe você, que Deus honre cada dia mais e que o seu lar seja abençoado, sua vida seja abençoada, que Deus derrame muita sabedoria, muito entendimento, muita capacitação e que nós estejamos juntos dia a dia aqui para tirar as dúvidas, para conversar, para bater um papo, para ter testemunho, né? Porque é muito importante, pessoal, esse testemunho que eu passei por isso, a experiência que eu tive, porque eu tenho certeza que vai ajudar outras vidas. E é muito bom se você também conseguir se abrir e falar qual foi a experiência que você teve. Então, o nosso canal está aberto, você pode entrar em contato conosco, ou você pode mandar um vídeo,
E a gente vai colocar aí seu vídeo, você falando a sua experiência, contando, ou você perguntando qual é a sua dúvida, o que você, né, gostaria de saber. E dentro do possível a gente vai responder. Pessoal, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.